Então, agora eu vou gravar aqui, pessoal, em relação a como fazer um Shibal, né? Como criar um Shibal para iniciação de forma simples, né? E também, assim, quando tem símbolos, por exemplo, né? Tipo Reiki, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Um Shibal simples. Digamos que eu queira fazer um Shibal, né? Uma iniciação através de um Shibal programado para sintonizar uma pessoa, tá? Sintonizar uma pessoa ou até um grupo de pessoas, né? Isso não vai fazer muita diferença. O grupo tem que ser específico, né? E a pessoa também tem que ser específica, tá? Então, no caso, digamos que eu vá fazer uma programação com Reiki Usui, né? Digamos que o Reiki Usui não tivesse nenhum símbolo, tá? Depois eu mostro o procedimento com o Reiki Usui com os símbolos, tá? Então, tu esfrega a mão, tu ativa a energia do Reiki Usui em nível mestrado, né? E sente a energia fluindo das tuas mãos. Aí tu pode dizer o seguinte: peço agora que a fonte da energia inesgotável do Reiki Usui, tibetano e Kahuna, um exemplo, né? Digamos que não tivesse símbolos, seja ativada agora. Então, que a fonte do Reiki Usui, tibetano e Kahuna seja ativada agora, em nível mestrado, né? Então, peço agora que seja criado um Shibal, né? Então, tu intenciona formar uma esfera de energia, tenta visualizar essa esfera se formando com uma fonte da energia do Reiki que é inesgotável. E tu pode dizer assim, ó, cria agora um Shibal permanente, né, eterno, que sempre vai existir, com sempre a mesma força, né? E peço que fulano de tal, quando aceitar essa iniciação, essa sintonização, que ele seja sintonizado perfeitamente. Então, tu acumula essa energia de uns 5, 10 minutinhos, né? Desejando que quando tal pessoa aceite essa iniciação, ela possa receber esse Shibal, tá bom? Isso é uma coisa simples, tá? Então, a fonte da energia do sistema, né? Seja do Reiki, seja é, do Karuna, né? Seja do Imara Reiki, seja qual seja, é que deve formar essa esfera. Para quê? Para que ela dure para sempre. Senão, se não tiver uma fonte de energia ali, ela vai se esgotando, ela vai perdendo a força. Correto? E aí, então, tu programa essa, essa, essa fonte, né, para formar o Shibal, para formar a esfera, tá? Que seja permanente, certo? E aí, então, tu diz que quando fulano de tal aceitar a iniciação, ele receberá perfeitamente esse Shibal para a sintonia dele, né? E esse Shibal vai surgir no coronário dele. Tu consegue até botar uma rotina dentro desse Shibal, né? Tu consegue colocar uma intenção de movimento de sintonia. Por exemplo, quando fulano de tal aceitar a iniciação, que seu chakra coronário, frontal, cardíaco e mãos sejam sintonizados perfeitamente. Então, depois que fazer toda essa programação, tu não precisa visualizar a pessoa e enviar para ela, tu não precisa jogar esse Shibal para algum lugar. Não, simplesmente fez a programação, ok, tira as mãos, esfrega, assopra, né, para cancelar o fluxo de energia, tá? E aí, como o tempo não existe e o espaço também não, o espaço desse Shibal até o aluno não existe exatamente. Quando ele aceitar, vai surgir nele, né? Então, não tem por que eu empurrar para ele, tá? Quando tem um símbolo, tu bota os símbolos dentro do Shibal e pede que o aluno seja sintonizado com esses símbolos, né? Então, por exemplo, quando tem símbolos, tu pode colocar, vamos dizer assim, que eu vou fazer uma iniciação de nível 1 do Reiki, tá, para o aluno, né? E ele vai receber só o nível 1. Eu tenho que botar todos os símbolos do Reiki dentro do Shibal, tá? Por quê? Porque eu tenho que dar a esse Shibal o potencial do mestre, né? Então, eu ativo o Shibal novamente, Henrique Uzui, tibetano e Kahuna, ativo, né, a fonte da energia inesgotável, e eu coloco o Daikomyo tibetano, Daikomyo tradicional, né, posso colocar o Daikomyo espiral, posso botar o Serpente de Fogo, posso botar o Haku, né, posso botar o Shokurei, o Seireki e o Honshaze Shonen, certo? E aí, então, eu faço a programação. Peço que quando fulano de tal aceitar a iniciação, né, em Reiki Uzui, tibetano e Kahuna, ele seja sintonizado no nível 1, né? Somente no nível 1, até tu pode dizer, porque daí é o que vai fluir para ele, vai ser o nível 1. Essa é a programação e a energia vai seguir a tua programação, né? Então, sintoniza nível 1. Mas se tu criar um Shibal para fazer nível 1 com a força do nível 1, não vai funcionar, né?
porque tem que ter a força do mestrado para sintonizar a pessoa, correto? Não é somente o mestre de Reiki que consegue sintonizar. Então, somente o mestre de Reiki consegue sintonizar, ele precisa fazer um Shibal com potencial também do mestrado. Mas isso é fácil, né? É bom fazer uma dedicação ali, né? Tu vai fazer uma iniciação de alguém, dedica ali uns 30 minutinhos, né? Faz umas 2, 3 vezes, né? Então faz umas 2 vezes, nem que seja, para ficar bem feito esse trabalho. Como num grupo de pessoas, né? Um grupo de pessoas eu gosto de fazer assim, ó. Por exemplo, ativando Reikuzui, Tibetano e Kahuna, em nível mestrado, né? Ativando agora a fonte da energia inesgotável, né? Do Reikuzui, Tibetano e Kahuna. E aí eu digo o seguinte, ó, peço agora que seja ativado e criado infinitos Shibals, né? Então eu não dou um número, né? Eu estou dizendo que ele vai se multiplicar infinitamente. Então eu digo que são criados agora infinitos Shibals eternos e permanentes, né? E aí então eu direciono ele para um grupo específico. Por exemplo, todas as pessoas do grupo avançado, né, que adquiriram o curso através de mim e também todos os seus familiares, né? Um exemplo, tá? Pode ser feito desse jeito. Então, somente os alunos do grupo avançado que adquiriram o curso através de mim e seus familiares têm acesso a essa programação, esse Shibal. E aí então faz isso algumas vezes, né? E pronto, tá feito, né? Então eu dedico ali 1 hora, mais ou menos, para um grupo, 1 hora e meia, mais ou menos, fazendo e refazendo esse trabalho até ter certeza, né, que está muito bem programado, né? Então, assim, apesar do aluno aceitar 3 Shibals, né, a minha intenção aqui é que não tenha um número certo deles, né? Então, ele é um Shibal com potencial de se multiplicar, né? Então, ele existe. Quando o fulano de tal aceitar, puf, né? Vai sair uma cópia exata dele, mas esse vai continuar aqui, mas vai ser uma cópia exata desse para o aluno, ou 3, né? No caso, como eu boto na aceitação, aí vai sintonizar o aluno. Aí outro aluno pede, então acontece a mesma coisa, né? 3 vai para ele. Mas aquela matriz, né, de Shibal continua existindo sempre, tá bom? Então é simples de fazer esse trabalho, né? Só tem que ter dedicação, tempo e energia, né? Tu consegue fazer essas programações de forma simples e objetiva, tá bom? O importante sempre é tentar sentir o mais forte possível, né? Então, tu sente que está acumulando energia, né? Tu sente que ela está sendo concentrada, né? Tu pede que seja com a fonte inesgotável daquele sistema, para que nunca a energia acabe, né? Tu deixa a programação para que existam infinitos Shibals disponíveis ali, né? E que sempre que o aluno do grupo tal aceitar, ele vai receber, não é? Então, dessa maneira, tá? É uma forma de fazer para grupos, né? Para uma pessoa específica, eu já falei como é que é, né? Faz exatamente para ela. É interessante tu pedir uma foto e o nome completo e onde a pessoa mora, né? Para conseguir colocar as informações dela perfeitamente, né? Nesse Shibal. Não que precise, né? De forma alguma não precisa, mas é interessante, tá bom? Um abraço, então. Qualquer dúvida nisso, é só me perguntar. Até mais.